Boa noite, shalom, shalom, para um podcast para lá de especial. Hoje é aquele, sabe, aquele que vai no coração, né? E temos uma pessoa que vocês não conhecem, que nós vamos apresentar, mas primeiro falar boa noite, pastor Jonas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, vamos juntos. E essa pessoa muito especial para o Jonas e para mim é o pastor Moisés, que conheci anos atrás, foi um presente de Deus para a nossa vida. E nós não vamos ser egoístas, vamos dividir esse presente com todos vocês, porque sempre que eu vou para Florianópolis, vocês sempre me ouvem falar sobre a Academia de Pregadores, onde eu sou professora, e é este homem corajoso que me colocou lá como professora na Academia de Pregadores. Mas ele tem uma história de vida, cada vez que eu vou para lá, ele conta um pedacinho, eu volto encantada, e aí eu falo para todo mundo. Eu diria que é uma história de fé, milagres e literalmente o que Deus, ontem, lendo Samuel, né, 1 Samuel, ela mesma no seu cântico, ela diz que Deus tira do lixo, do monturo e coloca para assentar entre os príncipes. Sua vida é literalmente isso, não é, pastor? Pastora Naira, que alegria. Primeiramente, estou feliz demais de estar aqui com a senhora, com o apóstolo Jonas. Vocês falaram que eu sou um presente para vocês, então eu fico feliz porque eu recebi 2 presentes também, né? Que foi a vida de vocês, essa comunhão preciosa que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, que a gente se conhece, mesmo às vezes estando longe, mas um coração enlaçado, né? E a gente sente-se muito, muito feliz de poder estar aqui. Foi um privilégio de Deus maravilhoso. E realmente são coisas assim que eu sempre costumo dizer que é só Jesus que faz. Quando o apóstolo Paulo lá escreve que o principal pecador era ele, aí cada vez que eu leio aquela passagem eu digo assim, é porque eu não tinha nascido ainda. É verdade. A pastora Zenete, ela usa, sempre nas lives que eu fiz com ela durante a pandemia, ela usava uma frase que ela dizia assim para mim, Naira, Deus não une vidas, Deus une propósitos. E é verdade, eu creio nisso. Sei que aqui estão propósitos de Deus aqui na mesa. E eu quero compartilhar, gostaria que o pastor Moisés se apresentasse em primeiro lugar, que ele dissesse como pastor da Assembleia de Deus e que ele pudesse se apresentar. Pois então, eu sou pastor hoje, estou pastor hoje na Assembleia de Deus como segundo vice-presidente do campo da Assembleia de Deus em Florianópolis. Trabalho ao lado do pastor José Cipriano, que é o meu pastor atualmente hoje. Eu atuo vai fazer agora no mês de janeiro de 2024, vai estar completando 25 anos que eu estou à frente de um trabalho chamado Bom Samaritano, como mordomo. Estou ali como mordomo daquele trabalho, já vai fazer 25 anos no mês de janeiro de 2024. E também fazem 8 anos que nós temos um trabalho, que é a Academia de Pregadores, a qual a gente tem a honra e a alegria de ter a senhora como uma das professoras lá, uma das mestres lá, ensinando a palavra. Então, eu estou desde o início mesmo, né? Porque faz 7 anos que eu estou lá. Na realidade, daí hoje está dividido em 2, o curso básico e médio, porque ele ficou realmente um curso muito grande, muito completo, completo. E a senhora foi participar, então, na gravação do Pentateuco, que foi o primeiro curso que a senhora gravou. Depois disso, graças a Deus, alguns outros mais. E temos mais pela frente ainda, se Deus quiser. É isso aí, que privilégio. Mas o que mais, assim, deixa a gente impactado é a tua história de vida. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com todo mundo, porque quando as pessoas pensam, não, é impossível, estou orando por alguém, é impossível. A vida dele é impossível. Você que está orando por um filho, por um cônjuge, e acha que a restauração não, é porque ele bebe, sempre bebeu, porque ele é drogado, porque não tem jeito, a situação não é crônica. E eu digo que se você ouvir agora o testemunho do pastor Moisés, você vai ver que para Deus não tem impossível. É impactante, né? Deixa eu entrar aí no assunto, porque senão eu vou ficar... Mas
é impactante. O Moisés tem uma história de vida que, de fato, vale muito a pena como testemunho edificante, né? Ou edificador, para que muita gente olhe para o exemplo dele e veja que é possível. Com Deus, tudo é possível, não tem nada, né? A única coisa que não foi possível ainda na vida do Moisés foi pagar a tainha para eu comer, né? Ele vive me convidando. Pô, me convida toda hora. Tu tem que vir aqui comer uma tainha, que não sei o quê, ninguém faz aqui, ninguém faz no Brasil como Santa Catarina, né? Aí eu tô esperando essa tainha, esse troço não sai de jeito nenhum. Pois é, né, doutora Naira? Passagem estava comprado. Aí conta a história Pois direito, né? Tem o outro lado da versão também. Tem. Mas vai dar certo, vai dar certo. Se Deus quiser. E diz o Senhor que naquilo que você foi fraco, naquilo que você foi insignificante, Deus faz coisas extraordinárias, né? O pastor Moisés tem uma história de superação maravilhosa, e onde ele viveu o caos da vida dele foi onde Deus mais tem usado ele para restaurar homens e mulheres, né? Vidas, né? Sim. E eu tenho certeza, Moisés, que Deus se agrada tanto de você que há um brilho da luz de Deus na tua face que você talvez não tenha conhecimento, porque por onde você passa fica estampado ali a sua face, a sua fisionomia com esse brilho, né? Que maravilha isso. Glória a Jesus. Que coisa. Eu na realidade, como o senhor mesmo disse, que eu espero que aquilo que eu vou falar aqui nesta manhã, aqui nesse dia, né, nessa oportunidade aqui, ela venha realmente servir de âncora de esperança para a vida de muita gente. Porque, na realidade, eu sou fruto de oração. Sou resultado de oração. Eu sou filho de um homem que convivi com ele até os 15 anos de idade. E dos 15 anos que eu convivi com ele, eu vi ele mais tempo de joelhos dobrados do que em pé. Ele era um homem que realmente orava. Eu sempre costumo dizer, ele não brincava de orar, ele orava mesmo. Ele não tinha tempo, assim, eu cansei de ir deitar, o meu pai estava de joelho dobrado, eu acordar de madrugada, ver ele de joelho dobrado, acordar de manhã para ir para a escola e estar de joelho dobrado, na mesma posição ali orando. Então, e também quando ele levantava da oração e passava a mão numa bengalinha que ele tinha, porque tinha tido um pequeno derrame só, e daí ele usava aquela bengalinha para evitar falsear a perna, e passava a mão no chapéuzinho que ele tinha, e dizia assim, vamos com o pai ali em tal lugar. Costumo dizer que ele era igual aqueles carro preto da Polícia Federal, né? Não perdia viagem. Tipo assim, porque geralmente quando aquele carro preto sai, o serviço de investigação já atuou e ele só vai para fazer Ele não perdia a viagem, ele chegava lá, era 10, 15 minutos, 20 minutos, estava todo mundo de joelho dobrado, se reconciliando, se consertando com Cristo, e ele ia certeiro, ele ia onde Deus mandava ele ir mesmo. Era um negócio extraordinário, eu tenho isso muito vivo na minha mente. E quando ele me faleceu, eu tinha 15 anos, já estava escondido, de forma escondida, usando droga, mas eu tinha recebido uma mensagem profética com uns 9 anos de idade, mas 9 para 10 anos, de um pregador. Ele olhou e disse assim, na vida desse menino vai passar um vento que muita gente vai dizer assim, não tem mais jeito, mas eu estou preparando ele para uma grande obra. Então, eu sempre digo que Deus ele tem propósitos. As quedas, as situações que as pessoas vivem e enfrentam, Deus tem um propósito. Para você, como disse o apóstolo aqui, aonde eu mais sofri é onde Deus mais está me usando hoje. Sim. Na área que eu mais sofri é a área que Deus mais está me usando hoje. Então, quando eu, com 15 anos, meu pai faleceu, com 16 anos eu peguei, a minha mãe já não tinha mais domínio sobre minha vida, e eu peguei a estrada e vim andando por cidade em cidade ali no litoral do Rio Grande do Sul. E quando terminou o veraneio, eu peguei uma carona até Tubarão. De Tubarão, peguei outra carona para ir para Curitiba.
que a minha ideia era ir para Curitiba. Mas o caminhoneiro que me deu a carona para ir a Curitiba disse assim: rapaz, por que você não fica em Florianópolis? É uma cidade menor e tal. Que a minha ideia era até mudar de estado, mudar de lugar para tentar sair das drogas. Quantos anos? Eu tinha 16 anos. Meu Deus. Aí eu disse, então tá bom, fiquei em Florianópolis. Eu desci, inclusive, ali onde é o mesmo local onde fica a Academia de Pregadores hoje. De vez em quando eu olho da janela lá e lembro, né? Esse dia eu estava até contando lá pro pessoal, eles, poxa, ou seja, aí ali, eu fiquei ali, desci e comecei, não tinha serviço, não tinha trabalho, não tinha nada, eu arrumei um ponto lá para ajudar a cuidar de uns carros lá no segundo, terceiro dia que eu já estava, daí a fome já estava batendo, eu já tinha batido a fome, né? Na realidade, eu sempre digo que uma coisa é você sentir fome, outra coisa é você ter apetite. As pessoas confundem ter fome com apetite. Ter fome é algo que eu não desejo para ser humano nenhum. Nenhum ser humano merece sentir fome. Nenhum ser humano merece sentir fome, porque a fome, ela realmente, ela te dá, ela te coloca numa situação, primeiro você perde a dignidade. Você faz qualquer coisa em troca de comida. Se você não rouba, você vai roubar. Se você não, qualquer situação que possa aparecer, tipo assim, se você não revira uma lata de lixo, você se dispõe. Se você nunca pensou em revirar uma lata de lixo, é porque você nunca passou fome. Quando você passar fome, você perde dignidade, você vai se ver na lata do lixo revirando para ver se tem alguma coisa para comer. Então, eu comi o primeiro sushi sem saber que isso existia. Eu sou de uma terra de gaúcho, lá a única coisa que se conhece mesmo é churrasco. Imagina comer peixe cru, nunca imaginei na vida. Mas eu, sem saber o que era, eu comi um sushi, né? Não sei se é sushi o nome que dá para aquilo, mas eu cheguei me lembro que eu cheguei na beira assim da água assim, tinha um cidadão pescando. Eu disse, amigo, não tem um anzol, uma linha para me emprestar aí? Ele disse, não, tem. Eu disse, então você me empresta aí, uma isca também? Não, me deu uma isca, um anzol e tal, foi muito gentil, assim. Eu fiquei ali, peguei, me lembro, 3 peixinhos pequenininhos, assim. 3 piavinhas, 3 peixinhos pequenos. Peguei aqueles 3 peixinhos, pedi a faca que ele tinha emprestada, abri, limpei, lavei os peixes atravessei a rua assim, numa torneira. Você tinha... Era sushi mesmo. Pensei que fosse de um restaurante. Não, eu peguei, fui lá, lavei numa torneira que tinha no outro lado da rua, assim, ali no bairro em Coqueiros ali. Fui até um barzinho que tinha. Eu disse, amigo, não tem um salzinho aí para me emprestar? Ele disse, não, tenho. Peguei um punhadinho de sal, botei num guardanapinho. Fui até lá os peixes lá, passei um salzinho do lado, passei um salzinho do outro. Tinha lavado uma pedra também, botei aqueles peixinhos assim, para o sol dar uma esquentada de um lado, o sol deu uma esquentada no outro e comi. Peixe cru pela primeira vez na vida. Nem sabia o que era. Mas foi profético esse peixe. Foi profético, né? Porque foi o alimento que Jesus mais usou, né? Entendeu? Você estava no caminho. Verdade. Então, daí eu comecei a cuidar de carros ali como franelinha. Mas daí foi uma questão de dias ali para voltar a usar droga novamente. E naquela época era maconha e muita cocaína. A região ali era de muita cocaína, até hoje ainda, infelizmente. E eu cuidava de uma danceteria ali, perto de uma casa noturna ali, que ia muita gente de Poços ali. E isso acabava gerando, então, essa facilidade de acesso à cocaína. E eu usando droga. Mas, aí é o que eu digo, tem um mas, que esse mas é quem não está vivendo isso como usuário, mas está vivendo isso como alguém que serve a Deus e que tem alguém na família. Existe uma arma chamada oração. E esta arma, ela precisa ser usada com fé. Com fé.
eu tinha uma mãe e uma irmã que oravam todos os dias por mim. Fora o estoque de oração do teu pai. Fora o estoque de oração do meu pai. E aí a minha irmã acordava todo dia, meu cunhado acordava 3 horas da manhã para sair para trabalhar, que ele era motorista de ônibus. Ele saía 3 horas da manhã, a minha irmã levantava da cama, com frio, com calor, no inverno, ela conta que ela levantava da cama e já puxava já a coberta já, e botava a cara no pó, se deitava no chão, orando pela minha vida. E ali ela ia até as 4, 5 horas da manhã orando pela minha vida. Sem falar que na igreja onde ela congregava tinha uma torre de oração. E todos os dias após o almoço, ela fazia o almoço, ela saía, e outras vezes de manhã cedo também ela ia lá a pé até a igreja para a torre de oração orar pela minha vida. A minha mãe, a mesma coisa. Então tinha muita oração envolvida nisso, para que Jesus viesse me libertar, para que Jesus viesse me salvar, para que eu viesse me encontrar com Cristo. Mas você dormia na rua ou no abrigo? Então, na realidade, naquela época não tinha esses abrigos que hoje tem, né? Muitos abrigos. Naquela época não tinha muito isso, não. Então, quando eu tinha dinheiro, eu pagava a pensão. Quando eu não tinha como pagar a pensão, passava algumas noites na rua, achando algum canto para tirar um sono. Uhum. E aí a gente vivia nessa situação ali, e nesse inteirinho eu conheci um rapaz que nós tínhamos algo que na rua você não consegue confiar em ninguém. Aí eu fiz uma amizade com um rapaz que a gente se identificou pelo fato dele ser gaúcho também, do pai dele e a mãe dele serem obreiros também, serem crentes. O pai dele até era missionário. E então a gente criou esse vínculo de confiança e amizade na rua. E quando ele também estava na mesma situação de rua também, e aí a gente acabou alugando um quarto de pensão junto. Era um beliche. E aí quando a gente tinha dinheiro, a gente ia para esse quarto de pensão lá. Quando não tinha, a gente ficava meio fugido da dona do quarto, fora tal, e as coisas lá, e ela não botava pro lado de fora, até era a dona Mirinha, né? E eu pegava e saía, fugia, e nós ficava longe, assim, ficava nas espreitas, e isto foi durante quase 2 anos, esse sofrimento de rua, fome, porque às vezes a gente ganhava dinheiro, mas o dinheiro que a gente ganhava fácil, droga, né? ia fácil, na droga. Ele não ganhava pouco, não. Mudando de carro na rua, ele não ganhava pouco, não. Só que a gente trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo a gente saía, chegava em casa na segunda-feira sem nem um centavo. Todo torrado na droga. Porque o que não ia naqueles dias que a gente ia ganhando e gastando, ia no domingo. Uhum. Então era uma vida realmente desgraçada. Mas tinha alguém orando. Que benção. Assim, a saída, como quem evangelizou, porque é tão importante, as pessoas não entendem que ela pode estar com um potencial na mão quando ela evangeliza. Todas as pessoas são um potencial para Deus, mas quem te evangelizou, quer dizer, você já conhecia o evangelho, mas porque eu vivi a situação de que alguém me apresentou de novo o evangelho quando eu fiquei desviada. Alguém tem que apresentar de novo o evangelho para a gente, né? Acho que, antes de você responder essa pergunta da Naira, eu queria salientar que, para que todos possam entender, uma coisa que a gente sempre ensina, né? Quanto maior o propósito ou o plano de Deus com a tua vida, maior é a guerra contra você mesmo, né? Então a gente vê que você nasceu no lugar certo, né, com cobertura espiritual, mas o que Deus tinha para realizar através de você, que hoje a gente, né, hoje é fácil falar. Hoje é fácil falar, Moisés, realmente você é muito usado. Mas naquela ocasião, quem olhasse para você e não tivesse entendimento espiritual, já condenaria e já largaria de mão. Não, deixa isso aí, é um vagabundo, não presta.
entendeu? Que é o que normalmente as pessoas fazem com quem está drogado, dependente químico, né? A gente tem um trabalho aqui na igreja que sempre quando chega alguém nesse estado, a gente conduz para uma casa de recuperação, que a gente tem certo convênio, e dá assistência, porque a gente não sabe de fato qual é o plano maior de Deus com aquela vida, né? E uma vida dessa restaurada, ela é uma dinamite, né? Como diz o Espírito Santo, que é uma própria dinamite, é uma grande dinamite, um explosivo mesmo no inferno, e liberta muitas vidas, né? Eu fico pensando que hoje, nas 15 mil vidas que aprendem a palavra com você, com a sua instituição, eu fico pensando que poder extraordinário, né? O diabo tinha que segurar mesmo você, tinha que te drogar, tinha que te amassar lá, até matar, né? Se ele pudesse. Só que Deus falava, não, tu vai até aqui. Então você sabe que você é fruto de um plano especial de Deus. Aí você não tem nem como escapar de Deus mais, você não pode fugir da presença dele, e toda vez que nós chamarmos você, você tem que vir. Entendeu? Porque você é um instrumento preciosíssimo. Glória a Deus. É que, na realidade, quando existem... Eu sempre eu falo assim, e tem pessoas que dizem assim, ó, Deus diz assim, ó, faça isso. Ele não vou fazer. Aí Deus diz, tá bom, vou usar outra pessoa. Aí tem pessoas que Deus diz assim, ó, faça isso. Ele disse, não, eu não vou fazer. Daí Deus olha assim, como é que é? Como é que é? Tu não tem opção, não estou te dando opção. É você ou é você, é você que vai fazer. Então, na realidade, eu me lembro que até para mim nascer foi uma ação divina. Porque a minha mãe entrou em trabalho de parto, era umas 5 horas da manhã, mais ou menos, às 4h30 da manhã, quase 5 horas. E naquela época ninguém tinha carro, né? E aí, no fato de ninguém ter carro, o meu pai saiu, era umas 5h30 da manhã, e foi na casa de uma irmã que tinha sido parteira durante 30 anos, e ela era aposentada. Quando ele chegou na casa da irmã, 5h30 da manhã, a casa da irmã estava toda acesa, a luz estava acesa e tal. Ele até achou estranho, mas bateu na janela, aquela janelinha que abria, né? Aí a irmã abriu e disse assim, a Iva entrou em serviço de parto, né? Aí disse assim, sim. Como é que tu sabe? Ela disse, não, que Jesus me acordou e mandou me preparar. Ficar esperando que eu ia lá fazer o parto. Meu Deus. Mas quem ia nascer? Moisés, pô. Nada mais, nada menos. Pô. Então foi uma coisa assim extraordinária mesmo. E daí tinha outro detalhe. Naquela época não tinha ultrassom. E Deus tinha dado o meu nome para minha mãe. Olha só. Em sonho para ela. Disse, ó, Moisés. Aí ela disse, Moisés foi tirado das águas, e o pastor Moisés foi tirado, né, da lama. Da lama, da lama. Não tinha mais água, era só lama, era só lodo. E aí, o meu pai queria... Eu já tinha nascido uma filha mulher, meu pai queria uma segunda filha mulher. Mesmo? E aí, meu pai, não vai ser, vai ser menina. Mas tanto vai ser menina, e a minha mãe se conformou, não, vai ser menina. Só que daí chegou a parteira, não nascia. Aí eu só nasci a hora que a mãe disse assim, Jesus, ajuda que o Moisésinho nasça. Aí eu nasci. Olha aí. Daí, realmente saí. Eu disse, não, como pensando que eu não vou surpreender ninguém, não. Eu quero que todo mundo saiba. E quem que levou o evangelho para você, lá na situação que você estava? Eu tinha uma mochila verde, uma mochilona verde, onde era o meu guarda-roupa, né? Era tudo, Era né? tudo, né? Tudo que eu tinha era aquela mochila com aquela roupa. E eu tinha ganho. E aí eu guardei, porque eu guardei por guardar, por educação, e ficou lá, estava dentro da mochila lá perdido, um Novo Testamento daquele azulzinho dos Gideões Internacionais. Mas nunca dava valor para aquilo ali, estava lá, simplesmente estava lá. Eu me autodenominava ateu à toa. Eu tinha um ranço com a igreja, porque eu sou de um tempo que jogar bola era pecado. Sim, eu também.
Nossa, meu Deus, e eu gostava de futebol. Ou ir ao Maracanã, Hã? ao estádio. Não, Nem pensar. não, Deus o livre. Era um negócio assim. Parque de diversões era pecado. Eu me lembro que eu apanhei uma surra. Eu apanhei uma surra do meu pai, porque nós morávamos no fundo da igreja, ele atendia a igreja, e era aquela meia água na parte do fundo da igreja, que no canto, assim, eram os dois banheiros, masculino e feminino, que Sim. os crentes iam, né? E atrás era aquela parede cega, né? Mas só que no banheiro tinha duas basculantes que dava para enxergar a parte de trás. E na parte de trás, assim, na baixada, tinha um campo de futebol. E o meu pai, quando ele saía, ia na cidade, ele ia de ônibus, e eu então pegava uma cadeira, botava naquela basculante, ficava olhando os meninos jogar futebol lá e cuidando do meu pai quando ele vinha de ônibus. Quando ele vinha de ônibus, descia no ponto ali, eu enxergava o ponto de ônibus. E eu me escapava. Aí, justamente, teve um dia que o único irmão que tinha um carro no bairro Deu carona. deu uma carona no meu pai, trouxe meu pai da cidade. Aí eu peguei. Tá esperando o ônibus chegar. Daí eu estava esperando o ônibus chegar, e nada, o ônibus chegar, daí a pouquinho só escuto os passos do pai. Ai. Moisés. Aí o pá, gelou tudo, assim, quando ele me viu que eu estava lá no banheiro, tomei uma surra, só porque eu estava assim, olhando os meninos. Só vendo. Só vendo. Então, daí eu tinha pegado um ranço com igreja, com essas coisas, assim, com essa... E eu disse, não. Aí eu dizia para mim, não, se um dia eu for ser crente, vai ser depois de velho, eu vou ser crente na igreja batista. Mas na igreja batista eles deixam bater uma bolinha. Aí eu disse, mas na Assembleia, Deus o livre e tal. Aí... A mochila verde. A mochila verde está lá, com aquele negocinho lá, e eu disse assim, poxa vida. Não tinha sentido nenhum. Mas um dia, começou a bater umas angústias assim, em mim, no Davi também, esse que era um amigo meu. Aí disse assim, daí o Davi disse, Moisés, vamos na igreja, cara. Vamos assistir um culto. Eu disse, cara, eu até vou, mas eu vou, mas não vou na Assembleia, não. Vou na Igreja Batista. E bem perto, assim, tinha uma Igreja Batista. Bem perto da pensão, tinha uma Igreja Batista. Mas vou na Igreja Batista. Eu disse, então tá, eu vou na Igreja Batista. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na Igreja Batista contigo esse domingo, no outro domingo tu vai comigo na Assembleia. Eu disse assim, então tá, pode ser. Chegou no domingo, começou a ficar de tarde assim, daí... E aí, cara, vamos lá, né? Eu disse assim, vamos, então vamos. Só que nós chegamos na frente da pensão, e eu enxergava a igreja assim, a gente começou, poxa, cara, mas olha só, cara, a vida nós estamos levando, tal. Agora eu queria entrar na igreja, ir para a igreja. Poxa, isso aí não vai. E começamos a colocar empecilhos, colocar situações para nós não irmos. E ficamos ali se enrolando, tal, até... Não, então vamos. Fomos para a igreja. Quando entramos, já estava passando para a palavra. Aí o pregador da noite disse assim, meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre a corrente que prende o homem no mundo. A corrente ela é formada por elos. Cada elo desse, eu vou dar um nome. E aí ele começou a falar, cada elo daquele que ele foi falando era uma daquelas desculpas que nós tínhamos dito antes de entrar na igreja, o porquê não ir para a igreja, o porquê não entregar a vida para Jesus. Os amigos, o pecado, as festas. E ele foi falando, e aquilo ali, eu disse assim, eu só olhava para o Davi assim, tal, mas assim. Tudo bem, ele fez o convite, tal, mas não nos rendemos a Cristo, fomos embora. No outro domingo, fomos na Assembleia. Chegamos lá, aí era despedido de um casal de missionário, me lembro até hoje. Cantaram um hino lá e tal, no meio daquele hino, cantaram um hino que falava sobre a igrejinha, tal. E eu era muito duro para chorar, era um camarada muito duro, muito difícil de chorar. Eu, no sepultamento do meu pai, eu não chorei. Eu tinha uma dureza de coração tremenda. E aí, quando
Eu disse assim, não vou chorar, não vou chorar. Quando eu olhei, o Davi estava chorando, aí eu vou demolir a chorar também. Mas mesmo assim, foi feito... Tu imagina a dupla, Moisés e Davi, João. Imagina. É mesmo? O quê? Aí, daí eu fui para... Não fui para frente, não fizeram o convite, não fui para frente, endureci o coração e tal. Na segunda-feira, daí nós estávamos com a pensão atrasada. E saímos ali do culto e fomos para a festa, fomos para a doideira. Gastamos o dinheiro todo e tal, e estava a pensão atrasada. Aí eu disse, poxa, nós não podemos aparecer lá na pensão. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar dar umas 10 horas, 10 e meia da noite, assim. A hora que a dona da pensão lá apagar a luz da casa dela, nós entramos escondidos lá e vamos dormir essa noite. Amanhã a gente se vira e tal. Entramos na pensão. O Davi disse assim, vou ali no quarto, ali os guris estão assistindo o filme, vão lá. Eu disse, não, vou ficar por aqui mesmo, cara. Aí pegou, foi lá assistir o filme, e eu lembrei, peguei o Novo Testamento aquele e abri. Na parábola dos talentos. Um homem tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1. E eu li aquela parábola. Li de novo. Assim, com certeza eu sou esse um aqui. Esse que recebeu 1 talento só. Esse cara sou eu. Será que é isso mesmo? Jesus, o seguinte, o Davi entende mais de Bíblia do que eu. Conhece mais a Bíblia do que eu. Foi mais crente mais tempo do que eu. Aliás, eu nunca tinha sido crente, na realidade. Né? Aí eu disse assim, se é isso aqui mesmo, que o senhor está querendo dizer para mim aqui, traz o Davi lá desse quarto, lá onde ele está vendo o filme, para me explicar melhor isso aqui, para ver se é isso aqui mesmo que eu entendi, ele vai me explicar desse jeito também. Aí, mas não deu 5 minutos, o Davi entrou pelo quarto. Assim, pau, que filme chato, cara. Aí vem pra cá, eu disse, cara, vou te contar um negócio então, cara. Pô, fiz uma oração aqui, e eu disse que, dá uma lida nisso aqui, o que tu não entende desse texto aqui? Não, cara, isso aqui é esses 2 aqui que tem 5, que tem 2 talentos, que estão lá, servindo a Deus, estão fazendo o que tem que fazer. E esse de 1 talento aqui é nós, cara. Olha. É nós. Nós estamos enterrando o talento, cara. Eu disse, poxa, foi isso mesmo também, cara. Aí começamos a conversar e tal. Eu disse, cara, tu eu não sei. E eu me lembro que eu sempre tinha isso gravado na minha mente. Que onde eu andava, eu sempre tinha isso gravado. Se eu morrer, eu vou pro inferno. Porque tinha aqueles cultos que fazia, o apelo para filho de crente e tal. Você que não é crente, você que é filho de crente, você não é crentinho e tal. Você precisa também entregar a tua vida para Jesus. E eu nunca tinha me entregado minha vida, nunca tinha confessado a Cristo como meu Salvador. Assim, tu eu não sei, Davi, mas eu vou entregar minha vida para Jesus hoje, cara. Ele disse, não, eu também, cara. Dobramos o joelho dentro do quarto da pensão. Até hoje eu não sei, mas acredito que ou Deus tapou o ouvido de todo mundo, ou ninguém quis falar para nós, mas que nós fizemos um berreiro naquela noite, fizemos. E eu que estava escondido, hein? Da dona da pensão. E eu chorei, e eu disse assim, Jesus, eu nunca disse isso para ti, Jesus, mas hoje eu estou dizendo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida para ti. Quero que o Senhor cuide da minha vida e tal. E foi chorando. A primeira oração foi de quase 1 hora. Para quem nunca tinha orado, foi quase 1 hora de oração. E chorava. O Davi assim, joelho dobrado de um lado, eu do outro. E o nosso quarto lá, a gente tinha colado nas paredes lá. Era foto de mulher nua, de banda de rock, daquelas coisas, aquela pauleira toda, aquelas doideiras toda, e aquela coisa arada toda. Nós tínhamos uma caixa, tinha tudo ali, revista pornográfica, era revista que falava daquelas bandas de rock pesado, né? Aquelas coisas heavy metal, aquelas coisas coisa assim doideira mesmo. Aí carteira de cigarro, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Olha. Estando de cara. Quando chapava o coco mesmo, e engraçado, pode faltar dinheiro para tudo, mas não falta dinheiro para droga e para cigarro. E para bebida. É algo impressionante. E aí
só para acelerar mais aqui, deitamos. E aquele gozo, aquela alegria na alma, assim, sabe? Aquele gozo na alma, assim. E daí o Davi, nós era um beliche, né? O Davi na parte de cima, eu na parte de baixo ali. Aí eu disse assim, Davi, amanhã, cara, vamos fazer uma geral, vamos fazer uma limpeza, botar isso aqui tudo que não agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus, cara. Vamos jogar tudo fora. Ele disse assim, amanhã? Eu disse assim, amanhã nada, agora, né? Agora. Isso já era 2 horas da manhã, duas e pouca da manhã já. Isso é arrependimento, né? Levantamos assim e fomos arrancando tudo, fomos tirando tudo, tal, pegamos aquilo lá tudo, caminhamos assim no matagal lá, rasgando tudo aquilo lá, jogando tudo fora e chorando e jogando fora, cigarro jogando fora, tudo. Daí voltamos, tal. No outro dia de manhã, quando saímos assim do quarto da pensão, assim, encontramos um rapaz assim, e aí, Gaúcho? E ele, bem na hora, ele estava abrindo a carteira de cigarro, puxando um cigarro para fumar. E ele, ei, Gaúcho, vai um cigarrinho aí. Eu disse, não, cara, agora eu sou crente. Aí ele disse assim... Mudança radical. Tá louco, cara? Eu disse, não, agora eu sou crente, cara. Saímos naquele dia, era terça-feira. Na terça-feira, dormimos escondido de novo, na dona da pensão. Na quarta-feira começava o serviço lá no... Só que naquela quarta-feira quase não deu ninguém, não deu movimento nenhum. Não tinha ninguém. Chegou um carro, o cidadão desceu do carro, entrou lá na danceteria, era uma tipo assim, era um local que frequentava casais lá da alta sociedade, só para dançar, ir lá para dançar e beber e tal, música ao vivo. E aí ele pegou, entrou e voltou, entrou no carro de novo e disse assim, não tem ninguém. Eu disse, hoje está fraco mesmo. Eu nem fui até ele para pedir um cafezinho, hoje a gente nem quis, porque o rapaz só desceu do carro, foi lá e voltou. Aí quando ele está dando a ré no carro, ele disse assim, e aí, cara, não vai querer um cafezinho? Não vai querer um cafezinho? Eu disse assim, meu amigo, tudo que eu mais quero hoje é um cafezinho. Aí ele pegou e esticou a mão e fez assim com a mão. Eu peguei e botei a mão assim. Quando eu botei a mão, ele soltou na minha mão, eu senti que era um punhado de dinheiro. Aí eu disse, meu, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Ele disse, não, valeu. Pegou e foi embora. Quando eu abri, eu não me acreditei. Tinha o equivalente hoje, talvez, a uns R$1.500. Meu Deus. Eu não me acreditei. Aí eu corri lá na outra quadra, lá onde o Davi ficava cuidando de carro também. Davi, vem cá, cara. Olha aqui, cara, olha aqui. Olha o que o cara me deu de gorjeta, cara. Olha o que o cara me deu de... Aí ele disse, poxa, cara. Eu disse, poxa, cara, olha aqui. Isso aqui dá para pagar pensão, dá até para sair da pensão, cara. Alugar uma casa, alugar alguma coisa. Nisso saiu um garçom de dentro lá para fumar um cigarro. E chegou, ei, Gaúcho, como é que tá? Não, tudo bem. Ele disse assim, cara, ele bem assim para nós, não sabe quem que era, vocês não sabem quem que era alugar uma casinha? A avó da minha esposa tem uma casinha para alugar ali na Ponte Maruí. Eu disse assim, cara, nós queremos alugar, eu quero alugar uma casa. Eu disse assim, mas ela cobra o aluguel adiantado. Eu disse assim, não tem problema. Eu tenho dinheiro do aluguel, cara. Não, então tá. Saímos do outro dia, já saímos de manhã e fomos lá para ver a casa. A senhora que ia alugar a casa, crente, a casa no lado da casa dela, e no lado da casa que ela estava alugando, um outro crente presbítero da igreja. Ou seja, Deus cercou. Deus cercou nós. Aí fomos morar, alugamos lá e fomos morar nessa casinha. Só com fogão, 2 colchão e 2 pratos lá e as coisas lá e fomos morar lá. Começamos a congregar numa igreja. Fui dois cultos nessa igreja, não tinha jovem nenhum. Era uma congregaçãozinha pequena, não tinha jovem. Aí eu disse tem Davi, é o seguinte, cara, tem que procurar uma igreja onde tenha jovens para a gente se envolver nas coisas de Deus, fazer alguma coisa e tal, porque senão, se ficar aí, vão
vão acabar fraquejando, cara. Tem que estar envolvido, tem que estar se envolver com as coisas de Deus, cara. Não, então tá. Aí fomos na igreja sede da Assembleia de Deus de São José. Ah, até hoje. Daí, na Assembleia de Deus sede da cidade de São José, lá onde a senhora teve também. Aí eu cheguei lá, quando terminou o culto, procurei o pastor. Aí o pastor disse, aquele ali é o líder de jovens, fala com ele. Aí eu falei com o líder de jovens, eu disse, sim, assim, assim e tal. Ele disse, não, então vem na quarta-feira. Na quarta-feira era o ensaio para cantar no domingo, no culto de despedida daquele que era o pastor ali. Na quarta-feira eu cheguei todo empolgado no ensaio, no domingo todo empolgado, já toquei o microfone todo desafinado, já toquei o microfone na boca, para desespero do maestro, e fiquei ali. Aquele pastor que assumiu ficou mais 3 meses, veio um outro pastor, e aí, quando esse outro pastor veio, eu não tinha nem sido batizado ainda, quando esse outro pastor veio, me adotou. E daí, nisso, eu tinha saído daquele local ali, bem naquela semana, apareceu um rapaz e disse assim para mim, tá abrindo uma danceteria nova lá no centro de Florianópolis, e eles vão ter um estacionamento. Tem um estacionamento que é do supermercado, que à noite vai ficar à disposição dessa danceteria. E eu preciso de 2 pessoas de confiança lá para cuidar. E vai ser cobrado. Vocês vão cobrar por carro. E o dinheiro que vocês... Daí vocês não vão pedir gorjeta, vocês vão cobrar o estacionamento. E o dinheiro que vocês cobrarem do estacionamento vai ficar para vocês. Vocês topam? Eu disse, poxa, na hora. Fomos trabalhar lá. Só que era uma danceteria da alta sociedade, apóstolo. E para jovens. E eu acho que a sensação de impunidade é tão grande. E a sensação de poder fazer o que querem é tão grande por terem recursos. E era tipo assim, era um bordel a céu aberto aquele estacionamento, na realidade. Aí saí de cultos maravilhosos, gloriosos, trabalhar naquele meio lá. E aí, nisso, eu saí dessa casinha lá, o Davi também saiu, nós saímos dessa casinha lá, fomos morar de favor nos fundos lá dessa danceteria. Quando passou uns dias, eu disse, Jesus, estou aqui, isso está me angustiando. Cheguei num culto na quinta-feira, dobrei o joelho e disse, Jesus, me dá sabedoria, Jesus, me dá sabedoria, o que eu tenho que fazer, Senhor? Me dá sabedoria, me dá sabedoria. Aí eu abro a Bíblia, apartar-se do mal, princípio de sabedoria. Terminou o culto, quinta-feira, já liguei para o Davi, eu disse, Davi, eu não vou mais. Não vou mais. Pode assumir tudo aí, eu não vou mais. Eu disse, o que é isso, cara? Eu disse, não vou mais, eu vou servir a Deus mesmo. Davi, não, mas eu não vou abandonar, vou ficar aqui, dava um dinheiro bom, né? Só que o dinheiro, que era a minha parte que eu tinha, se eu pagasse um aluguel, eu não tinha como comer durante um mês. Se eu fosse comer, eu não tinha como pagar um aluguel. Aí eu cheguei pro dirigente da congregação, que era o obreiro no fundo da igreja, que morava no fundo da igreja, senhor, irmão, vamos voltar aí, que hoje é pastor Voltair, né? Vamos voltar aí. Eu poderia dormir essa noite aqui no fundo da igreja, no quartinho ali, só essa noite. Porque contei para ele a situação, ele, não, tudo bem, dorme aí. No outro dia de manhã, quando eu estou saindo, o pastor presidente está chegando. Aí eu disse, eu disse, pastor, não, estou indo lá, vou ver um local para ir morar e tal. Disse, não, vai lá, pega as tuas coisas e vem morar aqui no fundo da igreja aqui, por um tempo. Aí, dormi aquela noite, na segunda noite. Na segunda noite, quando eu estou dormindo ali, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava sentado no banco da igreja e o pastor, esse que era o presidente, estava lá, pregando. Eu me levantei, subi no púlpito, ele desceu do púlpito e sentou no meu lugar. E eu comecei a falar lá. Quando eu comecei a falar, eu fui caindo, e caí em cima do púlpito. E me acordei naquela... Meu Deus, o que é isso? E fiquei naquela luta o dia inteiro com aquele sonho. O que é isso? O que é isso? Quando foi umas 3h, 3h30 da tarde,
o Espírito Santo falou comigo, me deu a interpretação do sonho. Ele falou comigo dizendo assim, ó, nunca fale no lugar do homem de Deus. Sempre ouça. O dia que tu quiseres falar no lugar dele, tu vais cair. Só obedeça. Uma grande lição de autoridade e submissão, né? Porque eu era muito cheio de si. Imagina, com 16 anos eu pego a estrada, eu vou me virar. Ninguém manda em mim. Trabalhava desde os 7 anos de idade, engraxando sapato, vendendo laranja, vendendo rapadura. Sempre tive meu dinheiro, sempre tive meus recursos, sempre fui muito, muito cheio de si. E agora eu tinha que aprender a submeter. E aí eu não dizia não, porque eu me lembrava do sonho, mas muitas vezes eu... Por que isso? Para que isso? Sim, senhor. E eu fiquei 6 para 7 meses morando de favor nos fundos da igreja. E aí eu tinha uma média de oração ali, pastora Naira, de 6 a 10 horas de oração por dia. Meu Deus. Porque foi prova, apóstolo. Foi muita prova. Eram muitas situações assim. Eu fui chamado de rato de igreja na frente de quase 80 jovens no ensaio. Meu Deus. E por aí vai. E outras coisas mais. Porque ninguém entendia. Eu saía toda segunda-feira para ver serviço, para atrás de serviço, e ninguém entendia. E as portas estavam fechadas. E eu estava ali passando por uma prova. Estava sendo moldado. E muitas N circunstâncias aconteceram nesse inteirinho ali, que foram, assim, momentos que realmente a gente... Hoje eu me lembro com alegria e com satisfação, porque foi um molde para mim que eu não me arrependo foi difícil, mas não me arrependo nem um minuto daquilo que eu passei ali. E eu, assim, uma coisa que eu fico muito impactada, como o Jonas falou, onde Deus era a tua fraqueza, de onde Deus te tirou, hoje você é usado. Lá no Bom Samaritano, que é essa instituição que o pastor está há 25 anos cuidando, é algo impressionante. Porque quando eu comecei a ir para a Academia de Pregadores, sempre tudo com muito capricho, independendo da fase. Se fosse o início, era uma casa, o fundo de uma casa, e eu, como todo mundo que me conhece sabe, apaixonada por café, fui para a cozinha. E eu falei, pastor Moisés, que cozinha bonita. Porque era uma cozinha muito bonita, os móveis muito bonitos, né? Aí ele falou, é um ex-viciado que saiu da casa do Bom Samaritano como marceneiro. Aí eu criei assim, um carinho muito grande pelo Cláudio, que trabalhando lá na multimídia, e ele tinha uma paciência comigo, porque eu, muito tímida, eu não sei se você lembra, eu tremia muito, ficava vermelha. E o Cláudio, mas olha, faz de conta que eu sou teu aluno. Ele sentava na minha frente, porque eu estava intimidada pelas câmeras. E ele sentava na minha frente, falava, mas Cláudio, não funciona, você não é meu aluno. Aí criou, sabe, uma amizade. Aí o pastor falou assim, sabe, o Cláudio também foi restaurado na casa do Bom Samaritano. Aí, depois, tempos mais tarde, me levam... Aí eu descobri que vários que trabalhavam lá, na multimídia, eram restaurados. Aí, depois, vai me buscar no aeroporto, agora, mais recente. Fui pregar numa conferência de mulheres, da pastora Odete, e quem foi me buscar foi um casal com um bebê, né? Mas uma graça aquele casal. E a gente tinha que fazer uma viagem, esqueci o nome da cidade. Foram a Brusque. Brusque. E nesse caminho a gente vai conversando, e aí ela fala assim, alguma coisa de história. Ela falou assim, sabe qual é a minha história? A mulher falou, então, o meu irmão, ele era alcoólatra, ele estava lá na casa do Bom Samaritano, eu ia visitar meu irmão e conheci ele. E ele totalmente, esqueci o nome dele, mas o Eduardo totalmente restaurado. Assim, sabe aquele amor de pessoa que você
Tem certeza? Eu até falei para ela, tem certeza que ele era viciado? Mas assim, você vê uma transformação. Então, o que aquilo, a lição, né, o Jonas tão bem usou, porque eu vivo dizendo que a serpente feriu o calcanhar de Jesus, como foi anunciado desde Gênesis 3, mas foi com o pé ferido que ele pisou na cabeça da serpente. E eu tenho certeza que, depois de ouvir uma história tão impactante como a do pastor Moisés, pensa naquilo que nem você acredita em você, não é que os outros não acreditam. Perfeito. É aí que você pode ser usado, porque o diabo não é onisciente, mas ele sente, né? Peraí, ele tem um pai que ora dia e noite, tem uma mãe e uma irmã que tem potencial nele. Ele nasceu de forma aí sobrenatural. Tem potencial nele. Ele não sabe, ele imagina, ele deduz e ele começa a bombardear a vida dessa pessoa preciosa para Deus. Tem várias lições aí. Primeiro, nunca desista de ninguém, né? Nunca despreze os humildes começos. O pastor Moisés estava contando aqui na igreja a experiência dele com ser zombado com um paletó xadrez. Nunca despreze. Você não sabe quem é que está por detrás daquele paletó xadrez. O que Deus vai fazer com aquela pessoa. Então, nunca despreze ninguém. Essa é uma grande lição para nós, não é? Muito grande. E eu chamo a atenção dos pais, aqueles que estão nos ouvindo agora, que porventura tenham em suas vidas alguns filhos, né, desgarrados, ou drogados, dependentes, né, químicos. Não desista deles, viu? E ficou claro para nós que a oração tem poder, sim, de restaurar, de resgatar. E se Deus não fez imediatamente, não fique desistente, né? Não desanime. Deus vai fazer. Ele está trabalhando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Porque é assim que Deus trabalha, né? A gente, às vezes, quer o milagre instantâneo. Mas existem milagres instantâneos e existe aquele milagre que tem um processo, né? Que Deus utiliza um processo para poder realizá-lo. Não desista jamais. O pastor Moisés deu uma pequena partezinha do testemunho dele, porque daqui para frente o testemunho dele se torna muito grande, Muito né? maior. Muito poderoso. E nós, assim, quem sou eu, mas nós vamos fazer o possível para, numa próxima vez, pastor Moisés dar continuidade, né, a esse testemunho. Infelizmente, nós vamos ter que fechar aqui, porque o pastor Moisés está viajando ainda esta noite. E nós precisamos, né, levá-lo para o aeroporto correndo. Né? Foi uma bênção, nós te agradecemos. Não, Né? eu gosto de falar, apóstolo, sobre isso, e vejo que é interessante que, quando me converti, os 2 primeiros livros que eu li foi Foge, Nick, Foge, Entre a Cruz e o Punhal. Eu li os 2. Então, mas nunca imaginei que eu iria trabalhar com um bom samaritano, com um centro de operação. E aí, para chegar até aí, realmente é um outro grande testemunho. E após a chegada, então, é outro maior ainda. Porque daí são 25 anos de história. E com certeza vai ser uma alegria, se Deus vai nos permitir. Amém. Se Deus quiser, nós poder estar juntos novamente. Eu continuar a contar tudo isso aí. Porque quando você foca, entenda, nós estamos nos tornando muito imediatista. Isso aqui está nos fazendo nós nos tornarmos mais imediatistas ainda. A tecnologia. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus tecnológico, ele é um Deus de relacionamento, é um Deus de propósitos, de planos estratégicos e com um tempo determinado para todas as coisas. É um Deus que ele não está preso ao nosso tempo, ele está distante, ele está fora do tempo e com tudo debaixo do seu controle. E a oração tem o poder de mover e acelerar ou fazer você entender o tempo que você tem para o milagre que Deus vai fazer. Na sua casa, na sua história, no seu filho, na sua filha, no seu esposo, no seu tio, no seu avô, seja quem for, na sua esposa, aonde for. A oração ela tem o poder de alcançar aquilo que eu e você não conseguimos alcançar. Verdade. Você não consegue ser onipresente, mas a oração ela faz o onipresente se mover ao teu favor. Amém. E vamos terminar com o pastor Moisés orando, né? Amém. Todos que estão ouvindo agora. Pai,
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tudo que falamos aqui é com o intuito de despertar a fé daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão vivendo uma situação, uma Sim, meu circunstância, Pai, misericórdia. que aos olhos humanos parece impossível, mas nós cremos no Deus da palavra, Amém. o Deus que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Amém. Tudo é possível àquele que crê. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo Sim, que meu pedimos Deus. ou pensamos. O Senhor é poderoso para alcançar a vida desse filho, dessa filha, desse esposo, dessa Amém, esposa, meu desse Deus. pai, Amém, desta mãe. Senhor, não há nada perdido, não há nada perdido, Deus. Senhor. Amém. Porque o Senhor é aquele que Renova tem o a poder fé. de ir aonde o Renova a homem não força. consegue É ir. verdade. O Senhor vai até o nome monturo, o de Senhor vai Jesus. até o lixo, o Senhor vai até aonde o homem está no mais profundo abismo e resgata o homem, tira o Aleluia. homem de lá para a glória e louvor do teu nome. E é por isso, Senhor, e nesta fé que nós oramos agora pela vida desse teu filho, dessa tua filha, desse teu servo, dessa tua serva que está nos acompanhando agora. Sim, meu Deus. Gera nele, Senhor, esta confiança, esta certeza de que ele não perderá tempo em te buscar e orar, porque a tua palavra diz em Mateus 7,7, Senhor, que aquele que bate, aquele que busca, aquele que pede, vão ser respondidos. É o único tempo, Senhor, que nós temos a garantia que não perdemos, é o tempo que passamos em oração contigo. Amém. Por isso nós ministramos esta palavra e esta bênção sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 E amém. Amém.